Olá, caso Adalberto. O que de fato aconteceu com o jovem empresário de 36 anos? Uma emboscada? A amante planejou, orquestrou tudo e mais. Ele colocou o veículo naquele estacionamento, quase um estacionamento clandestino, porque ele foi induzido a colocar o carro ali, colocar na área externa, sem segurança efetiva, sem câmera de segurança, sem uma boa iluminação. Tudo proposital, planejado, orquestrado, logo foi colocado em um buraco, sem roupa, para criar um constrangimento. Será que isso de fato existe? O que a polícia sabe até agora sobre este caso? Bom, nos últimos dias a gente ouviu muito o comentário de Adalberto poder ter um relacionamento extraconjugal, ter uma amante. Bom, desde já, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixe seu comentário, sua participação é muito importante aqui para a gente, tá? Então, desde o começo, a polícia trabalhava com várias linhas de investigação e, de acordo com o tempo passando, as investigações vai diminuindo essa linha de investigação. Ainda assim, muitas pessoas precisam ser ouvidas, até mesmo comentários dizendo que o amigo do Adalberto sabia que ele tinha essa amante e por isso omitiu para a polícia, não trouxe informações. Pois bem, a esposa do Adalberto foi buscar os pertences, os materiais, né, pessoais de Adalberto na delegacia e também prestou alguns esclarecimentos para poder seguir a linha de investigação com respeito à rotina dele, do dia a dia. Obviamente, ela que já tinha prestado algumas declarações à polícia, mas como estava muito recente do encontro do corpo, então estava muito chocada. Então, ela foi buscar ali os pertences do Adalberto, pertences pessoais. Então, acabou trazendo declarações sobre a rotina do Adalberto, tá? Então, tanto que outros amigos também foram ouvidos, familiares, para saber sobre a rotina. E o celular dele também passou por uma perícia, mas é algo comum e praxe acontecer, né? Uma investigação, uma morte que era considerado como uma morte suspeita e agora já muda da morte suspeita para o homicídio, então, obviamente, precisa fazer algumas perguntas, tá? Mas assim, até hoje, em nenhum momento a gente ouviu dizer que o Adalberto era um homem mau, era um homem ruim, apenas coisas boas, né? Era um bom amigo, um bom marido, e até mesmo em entrevista à TV, a esposa se emociona e diz que será muito difícil ali estar sem o seu marido, né? Então, obviamente, diante dessa declaração, qual mulher que tivesse um marido mau iria dar uma declaração dessas, né? Então, obviamente, Adalberto, uma pessoa íntegro, uma pessoa de caráter e com muita responsabilidade nas suas empresas que ele tinha. Mas o fato do Adalberto ser colocado naquela situação sem calça e também ter ali o sêmen, ele acaba passando por algumas investigações comuns e normais que precisa ser analisado para entender o que de fato aconteceu com o jovem empresário. Mas nesse momento não existe nenhuma evidência que Adalberto tenha um relacionamento extraconjugal, tá? Não existe essa possibilidade até o presente momento. Lógico, a polícia segue em várias investigações e pode também analisar um desses fatos. Mas a questão do Adalberto estar ali sem calça, possivelmente uma briga, né? Uma briga onde o próprio amigo dele também relatou que ele estava um pouco alterado, apesar de não ter pego nos exames álcool e nem outra substância, ainda assim, pelo tempo, pelo prazo, a bexiga esvaziada, então tudo isso pode levar a crer que o Adalberto realmente pode ter se metido ali em uma briga, em uma confusão, tá? E ali nesse momento a polícia investiga várias linhas, como a de uma agressão. Possivelmente pode ter sido pego em uma gravata por trás e caído de joelho, foi no momento que ralou o joelho,
e ali teve o sufoco, né? Então, que a gente não pode falar aqui, mas ele teve ali uma esganadura, e nesse exato momento, nessa esganadura, ele veio a desfalecer, ainda com vida, foi colocado em um buraco. Para deixar ele em um constrangimento ainda maior, podendo imaginar que ele ainda estivesse vivo, tiraram ali a calça. Mas olha só, observe um item muito importante, que desde o comecinho a gente observou muito sobre este caso. Como é um local muito deserto, né, é um local escuro, não tem câmera de segurança, é um local mesmo, à noite, é como se fosse abandonado. Ninguém passa pelaquela localidade. Então, como sabia que existia aquele buraco? Então, possivelmente, não foi planejado. Porque assim, ó, existe o buraco, né? O buraco ali não foi aberto há 2 anos, 3, como a gente já vê, né? Por aí afora. Então, não foi algo assim que tem muito tempo. Foi algo que foi aberto para alguns dias depois, tanto é que no dia que foi fechar, observaram e viram o Adalberto lá. Então, a pessoa que colocou ele ali conhecia muito bem aquela área, conhecia aquele campo, sabia sobre aquele buraco. E a possibilidade dele ser concretado, então, para ele ser concretado ali, alguém da obra também poderia saber de alguma coisa. Por quê? Porque iria botar uma ferragem e iria jogar cimento, concreto. Mas será que alguém teria essa natureza, essa coragem de fazer isso? Mas, a princípio, pode ter sido para dar um susto. Mas, infelizmente, ele veio a óbito. Mas essa questão diamante, a polícia não trouxe nenhum relato sobre ele ter amante. Emboscada pode existir, pode sim ter essa possibilidade de emboscada, mas questão de amante não, né? Porque a esposa ainda muito triste com todo este caso, não traz nenhuma informação que ele era um marido, que ele curtia a noitada, a balada sozinho, não. Era uma pessoa amigo, parceiro da esposa, e todos falam bem. Então, a possibilidade dele ter sido pego em uma emboscada pelo marido, né, como muitos comentaram, pelo marido da amante, essa possibilidade ela é descartada a princípio, tá? Mas lógico, segue a investigação, e como entra agora essa investigação em sigilo, então isso significa que a polícia já tem um caminho, já tem um norte para seguir, e a qualquer momento vai ter um desfecho, principalmente agora que entra um sigilo total, absoluto. Mas até o presente momento, o que falam de Adalberto é que é um homem bom, íntegro, um bom marido, um bom filho, um bom sobrinho, um bom patrão, só coisas positivas sobre ele, tá? Então existe a possibilidade, sim, existe. Ali um momento que tentou entrar, né, acessar ao estacionamento. Então, assim, ó, antes era apenas 100 e poucos seguranças, mas agora, com o cálculo total, tem mais de 200 seguranças. Pense, é muita gente. Então, para ouvir todo mundo, para ouvir todas essas pessoas, também para ver se viu alguma coisa, porque a segurança está ali para cuidar, para zelar daquele local. Então, nesse momento, começa a ouvir algumas pessoas lembrando que o amigo do Adalberto ele não está sendo investigado. Ele apenas está ajudando a polícia com alguns relatos quando a polícia precisa, chama, pergunta, mas ele não é suspeito, tá? Ele é testemunha, assim como várias outras pessoas também ainda é testemunha. Não se tem um suspeito. Lógico, uma linha de investigação segue em curso. E a gente vai estar na expectativa aqui, aguardando um desfecho, e vamos trazer para vocês aqui. Mas a questão diamante, emboscada, que muita gente comentou, a possibilidade é que não, tá bom? A gente volta com mais novidade para esclarecer para vocês. Que Deus abençoe, um forte abraço e até mais.